Olá, queridos, bom dia, que prazer, obrigada por sua companhia. Olha, você sabe que as escolhas de nossa vida, elas são extremamente importantes. As nossas escolhas é que determinam o nosso destino, não é mesmo? Hoje a nossa reflexão está falando um pouco sobre essa questão de escolhas e ela foi encaminhada pela Paula Sanders Blackwell. A Paula escreve para a gente lá do Texas, nos Estados Unidos. A Paula, gente, é uma professora já há mais de 15 anos e ela diz que ela fica sempre impressionada ao ver como os alunos aprendem lições de vida, né? Por meio daquilo que eles ouvem, mas também pela vida dos outros. E ela tem constantemente observado como esses alunos tomam as suas decisões. Alguns anos atrás, enquanto ela estava trabalhando numa escola de ensino fundamental, um dos alunos teve um problema de comportamento. Na verdade, ele já estava envolvido, assim, já tinha se envolvido em inúmeras confusões, só que, assim, ele nunca aprendia a lição, né? Quando ele não estava matando aula, ou ele estava fumando atrás da escola, ele estava brigando com seus colegas, sempre tinha alguma coisa. Aí, um certo período, esse aluno foi suspenso pelo menos uma vez por semana, veja bem, por motivos diferentes. Imagina isso, né? O desespero também dos pais, só que assim, gente, depois de várias semanas, o que aconteceu? A mãe apareceu na escola, acusando a escola de que estava exigindo demais do filho, por isso que ele estava com aqueles problemas. Então, quando ele recebeu a 10ª suspensão, um dos professores decidiu visitar aquele aluno para conversar com ele, para tentar, de repente, desenvolver um relacionamento diferenciado fora de aula, para ver se conseguia fazer a diferença na vida daquele rapaz. Só que assim, aquele aluno não quis conversar, ele se distanciou. E a mãe dele pediu, olha, para aquele professor, olha, não apareça mais aqui, deixa meu filho em paz. E aquele professor então ficou desapontado, ficou muito triste. Sabe, gente, que a gente pode estar fazendo isso com Deus do mesmo jeito. Sabe por quê? Deus nos oferece salvação todos os dias, continuamente. Mas muitas vezes a gente não quer conversar com Deus. Ele sabe que a gente está perdido, está fazendo escolhas erradas, e Ele quer nos ajudar, mas a gente, não, Senhor, deixa que eu dou conta, né? A gente nem sequer agradece pela vida, a gente vai tomando decisões sem pedir orientação e a gente se recusa muitas vezes a aceitar a graça e a misericórdia de Deus. E aí a gente permanece dessa maneira até que alguma coisa ruim aconteça. Mas sabe o que acontece? A Bíblia tem um texto ali em Provérbios 8:32 que diz assim: felizes são aqueles que guardam os meus caminhos. E para guardar os caminhos de Deus eu preciso buscar o conselho dele. Quando a gente escolhe não seguir os caminhos de Deus, a gente opta por uma vida que não vai ser plena, vai ser uma vida sem alegria. Voltando à história daquele aluno, gente, durante o recesso da primavera, aquele menino pegou uma arma carregada para brincar. Infelizmente, a arma disparou acidentalmente e o tiro o atingiu, na verdade, e isso aconteceu diante de alguns amigos dele. Veja, a vida daquele menino acabou de uma forma muito trágica e os seus amigos adolescentes acabaram testemunhando tudo aquilo, foram afetados de uma forma permanente. Inclusive, a própria Paula disse que ela foi afetada por isso. E ela se lembra de estar lá no funeral dele e ouvir a sua mãe lamentando, né? E a mãe dizia assim, ninguém conseguiu salvar meu filho. Sabe, às vezes a gente coloca a culpa nos outros quando a gente mesmo fecha as portas para a nossa recuperação, para a nossa mudança. A nossa oração hoje deve ser aquela de que a gente não precisa esperar uma tragédia para a gente aprender a confiar em Deus, sabe, a ouvir a sua voz e andar nos seus caminhos, que a gente aprenda a buscar a face de Deus e confiar na sua palavra, porque Deus quer nos dar uma vida abundante. O amor de Deus é eterno, por isso a gente precisa sempre orar, pedindo para que o Senhor nos ajude a escolher uma vida com Deus. Vamos fazer isso? Deus querido, obrigado pelo presente da vida e nos perdoa por fazermos escolhas tão desastrosas. Por favor, nos ajude, nos dê força para aceitar a sua vontade e fazer as escolhas que agradam o teu coração, para que a gente tenha essa vida plena por Jesus. Amém. Gente, um grande abraço. Tchauzinho.